Olá, seja bem-vindo à playlist do Ano Bíblico 2024. Eu sou Lorena Vieira e eu vou te acompanhar nas leituras diárias do nosso plano de leitura bíblica. E esse ano estamos com uma abordagem cronológica. O foco do nosso estudo será a linha da história como uma narrativa orquestrada por Deus a fim de manifestar a sua salvação. Se além desse conteúdo aqui em áudio, você também desejar ter uma versão impressa do Ano Bíblico 2024, é só me seguir lá no Instagram. O perfil é @lori_vieira e fazer o download gratuitamente. Você também pode participar de um grupo de comunhão com outras pessoas que estão adotando o plano e acessar devocionais baseados nas leituras diárias. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa leitura de hoje. Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um homem íntegro e correto, que temia a Deus e se desviava do mal. Jó teve 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos servos que trabalhavam para ele, de modo que era o homem mais rico de todos do Oriente. Seus filhos visitavam uns aos outros e cada vez um deles fazia um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Passado o período dos banquetes, Jó os chamava para os santificar. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios de acordo com o número de todos eles, pois Jó pensava, talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E era assim que Jó sempre procedia. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor perguntou a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e de passear por ela. O Senhor disse a Satanás, observaste o meu servo Jó? Na terra não há ninguém como ele, é um homem íntegro e correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então, Satanás respondeu ao Senhor, será que Jó teme a Deus sem intenções? Por acaso tu não o tens protegido de todos os modos a ele e sua família e tudo o que ele tem? Tu tens abençoado a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicam sobre a terra. Mas estende a mão agora e toca em tudo o que ele tem, e ele blasfemará contra ti na tua face. Então o Senhor respondeu a Satanás, tudo o que ele tem está sob teu poder, apenas não estenda a tua mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro foi até Jó e lhe disse, os bois estavam lavrando e as jumentas pastavam perto deles, então os sabeus os atacaram e os levaram. Eles ainda mataram os servos ao fio da espada e só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto o mensageiro ainda falava, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto ele ainda falava, veio outro e disse, os caldeus dividiram-se em 3 grupos, atacaram os camelos e os levaram. E ainda mataram os servos ao fio da espada, só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto ele ainda falava, veio outro e disse, teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Veio um vento forte, vento do deserto, atingiu os 4 cantos da casa que caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, prostrou-se no chão, adorou e orou. Eu saí nu do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus por coisa alguma. Capítulo 2. Outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, Satanás também veio com eles para igualmente se apresentar perante o Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor de rodear a terra e de passear por ela. O Senhor disse a Satanás, observaste o meu servo Jó?
Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda se mantém íntegro, embora tu me houvesses incitado contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele. Tudo quanto um homem tem, ele dará por sua vida. Estende a mão agora e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele blasfemará contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: ele está sob o teu poder, somente lhe poupa a vida. Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com feridas malignas, da sola dos pés até o alto da cabeça. Sentando-se em cinzas, Jó pegou um caco para se raspar. Então sua mulher lhe disse: tu ainda te mantens íntegro? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: tu falas como uma louca. Por acaso receberemos de Deus apenas o bem e não também a desgraça? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. E 3 amigos de Jó, ouvindo falar da desgraça que lhe havia acontecido, vieram cada um do seu lugar, pois haviam combinado de vir prestar-lhe solidariedade e consolá-lo. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. Eles o viram de longe, mas não o reconheceram. Então choraram bem alto, e cada um rasgou o seu manto e jogou terra para o ar sobre a cabeça. E ficaram sentados com ele no chão 7 dias e 7 noites, e nenhum deles lhe dizia nada, pois viram que sua dor era muito grande. Capítulo 3. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia de seu nascimento, e disse: pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse: nasceu um menino. Converta-se aquele dia em trevas, e que Deus lá de cima não considere nem resplandeça sobre ele a luz. Que as trevas e a sombra da morte o resgatem, nuvens habitem sobre ele e tudo o que escurece o dia o espante. Que a escuridão tome conta daquela noite e ela não encontre alegria entre os dias do ano nem entre o número dos meses. Ah, seja aquela noite estéril e nela não se ouça som de alegria. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam os dias e são capazes de provocar o Leviatã. Que as estrelas da alva escureçam e ela espere em vão a luz, e não veja o amanhecer, pois não fechou o ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos a aflição. Por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre? Por que os joelhos me receberam? Por que os seios me amamentaram? Pois agora eu estaria deitado, quieto, teria dormido e estaria descansando em paz com os reis e conselheiros da terra, que reedificam ruínas para si, ou com os príncipes donos de ouro, que enchiam seus palácios com prata, ou como aborto oculto eu não teria existido como as crianças que nunca viram a luz. Ali os ímpios já não perturbam, ali repousam os cansados. Ali os presos descansam juntos e não ouvem a voz do opressor. O pobre e o rico estão ali, e o servo está livre de seu senhor. Porque se concede luz ao aflito e vida aos amargurados de alma, que desejam a morte sem que ela venha e cavam a sua procura mais do que em busca de tesouros escondidos, que muitos se alegram e exultam quando encontram uma sepultura? Sim, porque se concede luz ao homem cujo caminho está encoberto e a quem Deus cercou de todos os lados? Pois em lugar de alimento me vêm suspiros e os meus gemidos se derramam como água, porque sobreveio aquilo que eu temia e me aconteceu o que eu receava. Não tenho tranquilidade, nem sossego, nem descanso, somente perturbação. Capítulo 4. Então Elifaz, o temanita, respondeu: se alguém tentar falar-te alguma coisa, ficarás ofendido? Mas quem pode conter as palavras? Tu tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. Tuas palavras têm sustentado os que cambaleavam e tens fortalecido os joelhos desfalecentes. Mas agora que chegou a tua vez, tu te perturbas e ao ser atingido te desanimas. Acaso a tua confiança não está no teu temor de Deus? E a tua esperança na integridade dos teus caminhos? Lembra-te disto agora. Qual foi o inocente que já pereceu? E os corretos, onde foram destruídos? Pelo que tenho visto, quem planta o pecado e semeia o mal haverá de colher isso. Eles morrem pelo sopro de Deus, são destruídos pela rajada da sua ira. Cessa o rugido do leão e o rosnado do leão feroz. Os dentes dos leões novos se quebram. O leão velho morre pela falta de presa, e os filhotes da leoa andam dispersos.
Disseram-me uma palavra em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro. Entre pensamentos vindo de sonhos, quando o sono profundo cai sobre os homens, o espanto e o tremor vieram sobre mim e fizeram estremecer todos os meus ossos. Então o espírito passou na minha frente e os pelos do meu corpo arrepiaram-se. Ele parou, mas não pude identificar a sua aparência. Havia um vulto diante dos meus olhos. Houve silêncio, e então ouvi uma voz que dizia: Pode o mortal ser justo diante de Deus? Pode o homem ser puro diante do seu Criador? Deus não confia em seus servos, e até mesmo a seus anjos atribui loucura, quanto mais aos que habitam em casas de barro, cujo alicerce está no pó e são esmagados como traça. São destruídos entre a manhã e a tarde, perecem para sempre sem que sejam notados. Se a corda da sua tenda lhes é arrancada, não morrem sem alcançar sabedoria? Capítulo 5. Chama agora. Há alguém que te responda? Qual dos santos tu procurarás? Pois a dor destrói o louco e a inveja mata o tolo. Vi o louco fixar raízes, mas logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da segurança, eles são pisados nas portas e ninguém os livra. Sua colheita é devorada pelo faminto, que colhe até entre os espinhos, e o sedento suga os seus bens. Pois a aflição não surge do pó, nem a tribulação brota da terra. Todavia, o homem nasce para a tribulação, assim como as faíscas voam para cima. Se fosse o meu caso, eu buscaria a Deus e lhe entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandiosas e inescrutáveis, maravilhas imensuráveis. Derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Entre os abatidos e os que choram são exaltados em segurança. Frustra os planos dos astutos, de modo que suas mãos nada possam executar. Apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos logo chega ao fim. De dia são encobertos pela escuridão, e ao meio-dia andam tateando como se fosse noite. Mas o necessitado, Deus o livra da espada que eles possuem na boca, e livra-o da mão dos poderosos. Assim há esperança para o pobre, a maldade tapa a própria boca. Feliz é o homem a quem Deus corrige. Não desprezes a correção do Todo-Poderoso, pois ele abre a ferida, mas ele mesmo a trata. Ele fere, mas as suas mãos curam. De 6 angústias te livrará, e em 7 o mal não te tocará. Na fome, ele te livrará da morte, e na guerra te livrará do poder da espada. Estarás protegido do açoite da língua, e quando a devastação chegar, nada temerás. Rirás da devastação e da fome. Não terás medo dos animais selvagens, pois manterás aliança até com as pedras do campo, cujas feras estarão em paz contigo. Saberás que a tua tenda está em paz, visitarás o teu rebanho e nada te faltará. Também saberás que a tua descendência e a tua posteridade se multiplicarão como a relva que cobre a terra. Descerás à sepultura em idade avançada, como se recolhe o feixe de trigo no devido tempo. Já observamos isso e vimos que é assim que acontece. Ouve e aplica isso para o teu bem. Concluímos mais um dia da primeira semana do Ano Bíblico 2024. Se esse conteúdo abençoou você, aproveita para convidar mais alguém a começar essa jornada conosco pela Palavra de Deus. E amanhã eu espero te encontrar aqui de novo. Deus abençoe você.